Salve, salve concurseiro, salve, salve concurseira, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Constitucional. Na aula de hoje, iremos estudar o artigo 37 da Constituição, da Administração Pública. Vamos à nossa aula. Meus amigos, eu me chamo Gessé Ricardi, serei o professor de Noções de Direito e irei ajudá-los a serem aprovados. Vamos buscar essa aprovação. Aula de hoje da Administração Pública, artigo 37. Mais uma vez, este curso faz parte de uma mentoria realizada em parceria Domínio Psico e Missão Policial Concursos Públicos, materiais específicos e direcionados para o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Nada de materiais genéricos, nada de materiais que só mais atrapalham do que ajudam. Sua prova é de nível médio, a sua banca ela geralmente copia e cola artigos da Constituição. Então, nós iremos trabalhar nesse sentido. Um pouquinho a mais, sabe? Aquela folguinha? Tudo bem, mas não adianta eu trazer um monte de jurisprudência, doutrinas, divergência, decisões do STF, STJ, que não vão aparecer na sua prova. Só vai confundir vocês. E nosso objetivo aqui é prepará-los para serem aprovados. E é isso que a gente vai buscar. Meus amigos, o artigo 37 da Constituição, ele vai falar lá no caput que a administração, tanto a administração direta quanto a administração indireta, a administração direta e a administração indireta, lá dos três poderes, tá? Administração direta e indireta dos três poderes. Quais são os poderes? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Poder judiciário. Opa! Poder judiciário. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Quem são os entes políticos da administração direta? Professor, isso é fácil. Fácil. É a União, são os estados, o Distrito Federal e os municípios. Meus amigos, quero lembrá-los que o município não tem poder judiciário, tá? Então, a administração direta dos três poderes, administração direta, União, Estado, DF e município, dos três poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, e também a administração indireta, que são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, toda a administração pública deverá seguir os princípios constitucionalmente expressos e também todas as outras orientações que serão disciplinadas nos incisos posteriores do artigo 37. Tudo bem, meus amigos? Outra coisa muito importante que eu quero lembrar a vocês. Esses princípios administrativos aqui, princípios da administração, eles são aplicáveis à administração pública. E por quê que fala dos poderes executivo, legislativo e judiciário? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, eles possuem funções primárias e secundárias, doravante chamadas de funções típicas e de funções atípicas. Lembram disso? O poder executivo, a função típica dele é administrar. O poder executivo, ele tem função típica de administrar. O poder legislativo, criar leis, legislar. Então, a função típica do poder legislativo é legislar, criar leis. O poder judiciário é julgar. Isso mesmo, cada um no seu quadrado. Teoria da tripartição de poderes. Meus amigos, embora cada um possua suas funções típicas, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, eles também podem administrar de forma atípica. Eles podem administrar de forma atípica. Tudo bem? Por isso que quando os poderes legislativo e judiciário estão atuando atipicamente e administrando, ou seja, fazendo um concurso público, publicando um edital de concurso público, ou contratando servidores, contratando uma empresa terceirizada para prestação de serviço. Todas essas atividades administrativas executadas atipicamente pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário precisam observar
os princípios lá do caput do artigo 37. Tudo bem? Basicamente é isso que eu quero que vocês entendam. A administração direta, ou seja, a União, Estado, DF, município, dos três poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, e também a administração indireta dos três poderes, deverão observar obrigatoriamente os princípios expressos no artigo 37 e também todos os demais incisos do artigo 37. Tudo bem? Vamos então para as nossas questões. Se precisar de alguma coisa a mais, a gente vai desembolando durante a aula. Questão de número 1. Vamos à nossa primeira questão. Os princípios da administração pública primordiais estão previstos lá no artigo 37 da Constituição e outros estão previstos em leis específicas. Olha, ela usou aqui o termo princípios primordiais, mas usualmente aparece princípios expressos. O LIMP são princípios, os princípios do LIMP são expressos, são princípios constitucionalmente expressos. Vamos lá, dentre os princípios da administração pública, o princípio da publicidade. Muita atenção, eu vou falar rapidamente aqui com vocês o seguinte: quando a banca ela cobra princípios da administração pública, tem algumas formas de cobrança, mas as principais são: ela vai trazer um enunciado e vai identificar um princípio, conforme foi o caso dessa questão. O princípio da publicidade. E nas alternativas, ela trará conceitos. Trará conceitos para você identificar qual é o conceito do princípio da publicidade. Ela pode fazer o contrário. Ela pode trazer um conceito no enunciado e trazer alternativas com diversos princípios para você identificar qual é o princípio correto. Outra forma também é que no enunciado ela pode trazer questões de situações hipotéticas. Ela traz situação hipotética, que uma pessoa fez isso e isso. Geralmente é para você identificar o princípio que foi aplicado na situação em concreto ou violado. Basicamente é isso. Bem tranquilo. Mas fiquem atentos a este detalhe. Vamos retornar aqui à nossa tela com questões para poder realizar a análise das assertivas. Muito bem. Qual que é o princípio da publicidade? O princípio da publicidade é aquele que fala que os atos... Vou colocar algumas palavras-chave aqui. Os atos da administração, elas precisam ser públicos. Elas precisam ser públicos. Esta é a regra. A regra é que os atos, todos os atos da administração, precisam ser públicos, salvo em caso de sigilo, que está relacionado com a segurança nacional, com a segurança da sociedade, e também está relacionado à intimidade dos administrados, dos particulares. Tudo bem? É isso mesmo. Basicamente é isso. Vamos analisar a nossa questão, então. Alternativa A, o princípio da publicidade é aquele segundo o qual as finalidades públicas não podem ser deixadas de lado pelos agentes públicos, certo? Não. Isso aqui tem a ver com o princípio da isonomia, o princípio da finalidade. Qual é a finalidade? Sempre o interesse público. Alternativa B. O princípio da publicidade é aquele segundo o qual o interesse da coletividade é mais importante que o de cada indivíduo. Não. Este princípio aqui tem relação com a supremacia do interesse público. Alternativa C é aquele constituído de atividades essenciais ao bem-estar da coletividade. Não também. Lembra lá, ó. É atos públicos como regra, salvo sigilo. Alternativa D, segundo o qual os atos e a conduta interna dos seus agentes devem ser conhecidos. Exatamente, nós encontramos o gabarito. E a alternativa E fala que é aquele decorrente da bilateralidade do processo. Não tem nada a ver com o princípio da publicidade. Então, o princípio da publicidade, ele vai pregar, ele vai priorizar, ele vai disciplinar que todos os atos e condutas em regra da administração pública, dos órgãos e dos agentes deverão ser públicas, deverão ser disponibilizados para conhecimento do cidadão, do administrado. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos então agora para a nossa questão de número 2. Assinale a alternativa incorreta a respeito da disciplina constitucional da administração pública. Meus amigos e minhas amigas, apareceu incorreta aqui
grifem, marquem, risquem e fiquem atentos para não cometerem o erro de marcar uma questão correta, sendo que a questão está pedindo o gabarito incorreto, a assertiva incorreta. O professor já falou isso na aula passada, eu vou falar até o final do curso. Alternativa A. As funções, os cargos e os empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Exatamente, é um dos primeiros incisos aí do artigo 37. Os cargos e os empregos públicos, eles são acessíveis aos brasileiros. E aí, muito cuidado. Brasileiros é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Brasileiro nato e brasileiro naturalizado. E aos estrangeiros, na forma da lei. Tudo bem? Então, aos estrangeiros tem que ser na forma da lei. Aos estrangeiros, na forma da lei. Se uma questão aparecer e não tiver isso aqui, e assim como aos estrangeiros, está errado. Ou, por outra, vai falar que são acessíveis só aos brasileiros natos. Não, não é isso. É nato e naturalizado. Vamos lá, então. Alternativa B. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Exatamente, exatamente. O prazo é de até, muito cuidado com isso aqui, é até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Se uma questão aparecer e dizer que o prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, ela está errada, porque é de até. Lembrem desta palavrinha mágica. Até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Ele vai falar que é improrrogável, ou ele vai falar que é prorrogável por igual período, mas é uma vez. Fiquem ligados nesses detalhes. Alternativa C. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Muito bem, é isso mesmo. Liberdade de associação. É previsão constitucional, também prevista aqui no artigo 37. O servidor público civil possui livre associação sindical, direito à livre associação sindical. E achamos aqui o gabarito, não é assim que se faz, leia, meu amigo, leia com atenção. É vedada toda e qualquer acumulação remunerada de cargos públicos. E aí, é vedada toda e qualquer acumulação remunerada de cargos públicos? Não, não mesmo. E eu quero que vocês fiquem muito atentos ao inciso que disciplina esta regra. Meus amigos, a regra é o seguinte: qual que é a regra? A regra da Constituição, a regra da administração pública é não acumula. Não acumulação. Não acumulação. Não pode acumular cargo público. Você fez a prova, fez um concurso público, quer assumir outro cargo? Pede exoneração. Tudo bem? Mas a regra não pode acumular. A regra é não pode acumular cargo público. Cargo, emprego, função, tudo, tá? Muito bem. Só que toda regra tem sua exceção. A hipótese que, havendo, olha os critérios, compatibilidade, isso mesmo, compatibilidade de horário. Se houver compatibilidade de horário, desde que haja compatibilidade de horário, poderá haver cumulação de cargos, poderá o servidor acumular cargos específicos. Por exemplo, um cargo de professor mais um cargo de professor. Oh, que legal! Poderá acumular um cargo de professor mais um cargo técnico ou científico. Isso mesmo. E também poderá acumular 2 cargos que sejam privativos de profissionais da saúde, 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissão regulamentada, Muito bem, estas são as exceções. Professor mais técnico ou científico, saúde mais saúde, desde que haja compatibilidade de horário. Não é vedada toda e qualquer acumulação remunerada de cargos. Tudo bem? Outro detalhe importante é que é cargo, emprego e função.
cargo, emprego em função públicos. Beleza? Lembrem-se disso. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Outro detalhe que eu quero que vocês saibam, que essa regra aqui também é aplicável caso o servidor se aposente. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Digamos que o servidor, ele é policial. Ele é policial. E ele se aposenta, só que ele está muito novo ainda. E ele quer fazer um novo concurso. Aí ele olha aqui e ele fala, olha, eu vou fazer aqui um de professor. Vou fazer um de professor. Pode o policial fazer... Deixa eu mudar aqui. Delegado se aposenta. E aqui, ó, ele está aposentado. Ele se aposentou como delegado e ele quer dar aula de direito penal na universidade. E aí ele fala, eu vou fazer um concurso. Pode o delegado aposentado ser professor e acumular a aposentadoria, os proventos, mais o salário do cargo de professor? Pode. Pode pelo simples fato de que, caso o delegado estivesse na ativa, ele estivesse ainda trabalhando, ele também poderia acumular, porque o cargo de delegado é considerado um cargo técnico ou científico. É um cargo técnico ou científico. Tudo bem? Agora, se você, policial penal, quiser fazer outro concurso, por exemplo, um concurso de professor para dar aula na universidade, você precisará pedir exoneração do seu cargo, porque o seu cargo não é considerado um cargo técnico ou científico. E eu quero falar isso aqui com vocês rapidamente a respeito, e é um pouquinho mais aprofundado, mas eu quero falar e vocês, se quiserem, anota aí, eu indico que anotem no cantinho. Essa questão sobre o cargo ser técnico ou científico tem um detalhe muito importante. Não é a nomenclatura que fará o cargo ser técnico ou científico. O entendimento dos tribunais é que, para ser considerado um cargo técnico ou científico, ele precisa ter algum requisito específico. Em regra, cargos de nível médio, técnico judiciário, cargos de segurança pública, policial penal, policial civil, eles não são considerados cargos técnicos, logo não podem ser cumulados, não podem cumular com outro cargo. Fica a dica aí, não é a nomenclatura do cargo que fará que o seu cargo possa ou não acumular. Mas lembrando que, em regra, policiais, agentes de segurança pública, policial penal, policial civil, policial militar, eles não podem cumular com outros cargos. Eles não podem ter essa acumulação. Beleza? Vamos aqui retornar aqui a nossa questão. E eu acho que eu falei o melhor, falei tudo que eu deveria falar. Gabarito letra B. Vamos à nossa questão de número 3. Para o ato praticado pela administração pública estar revestido de legalidade, deverá atentar-se para o que prevêem os princípios consagrados na Constituição Federal de 88, exatamente, sendo que sua não observância implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Vamos às nossas assertivas. Diante dessa afirmação, assinale a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Analisar as afirmativas e identificar o erro de cada uma. Identificando o erro, eliminamos. Alternativa A. A investidura em cargo ou emprego público não depende de aprovação prévia em concurso público. Nossa, aí não. Ela depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Muito cuidado aqui, pessoal. Olha, é provas ou de provas de títulos. O erro da questão é dizer que não depende, mas ela depende. Por vezes a banca coloca assim, provas e de provas e títulos. E aí, uma leitura rápida e desatenta pode ensejar o erro. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Exatamente. Só que está errado porque depende de prévia aprovação. Vamos lá, meus amigos. Olha, apenas a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, sem nenhuma ressalva. Olha lá o texto constitucional, não é sem nenhuma ressalva. Ressalvados os cargos em comissão. Ressalvados os cargos em comissão. Aqueles que a lei prevê que será de livre nomeação e livre exoneração. Nomeação e livre exoneração. Muito bem.
Exoneração. Muito bem, vamos à nossa próxima assertiva. As nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração dependem da aprovação em concurso público. Vejam bem, uma eliminou a outra. Uma eliminou a outra. Essa aqui também está errada. Tudo bem? Cargo em comissão não depende de aprovação em concurso público. Ele é de livre nomeação e livre exoneração. Alternativa D. A investidura em qualquer emprego, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Olha, a banca aqui, ela ampliou demais. Não é qualquer emprego, é emprego público. É qualquer emprego, é emprego público. Alternativa D. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, muito bem, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Muito bem. Copia e cola da lei, copia e cola da Constituição. Temos o nosso gabarito. Vamos à próxima questão. Questão de número 4. A nossa Constituição, em especial o artigo 37, estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os seguintes princípios. Lembrem-se que no início da aula fizemos um esqueminha. Olha, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ela abrange toda a administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional dos três poderes. Quais os princípios? É o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pronto, essa aqui é aquela questão para ver se você está ligado, tá? É um controle de qualidade para ver se não é um cavalo que está fazendo uma prova. Mas muito cuidado com esse tipo de questão. Se erra uma questão dessa, meu amigo, aí não é moleza, não é moleza. Vamos para a nossa próxima. Essa aqui eu até entendo se a pessoa nem lê o resto, mas vamos ler. Liberdade de expressão não está no caput. Moradia, ir e vir, pagar, nada a ver. Legalidade tá, impessoalidade tá, moralidade sim, publicidade sim, paciência. E paciência tem que ter para ser servidor público, mas não está previsto lá no caput. Legalidade, pessoalidade não, moralidade sim, publicidade sim, eficiência sim. Olha aqui, ó. Legalidade sim, impessoalidade sim, publicidade sim, eficiência também, liberdade de moradia, nada a ver. Facinha, vamos para a próxima. No que tange à administração pública, assinale a alternativa correta. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Professor, tá muito bonita essa questão. Beleza, também tô achando, mas não saia marcando, meu amigo. Deixa marcadinho aqui, ó. Por quê? Esse tipo de questão, vejam bem, ela não está completa, porque não é só 2 profissionais da saúde. Tem professor, técnico, científico e professor. Tem essas outras duas formas que permitem a acumulação de cargos. Aqui, ela falou que ela não restringiu, não disse que só nesta hipótese, só pode o cargo, dois cargos de profissional da saúde. Mas, mesmo assim, é preciso ter cautela na hora de responder provas, tudo bem? Marca ali, veja as outras. Veja se não tem uma mais completa, uma que tem o mesmo texto mais completa. Alternativa B. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Isso, não se estendendo aos estrangeiros, não. Aos estrangeiros, na forma da lei. Tá errada. Vamos lá, alternativa C. A proibição de acumular remuneração de cargos públicos não se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações e empresas públicas. Nada a ver. Ela se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas e também aqui, ó, sociedade de economia mista. Toda a administração direta e indireta dos 3 poderes. Lembre-se do caput do artigo. Os princípios e a disciplina de todos os incisos do artigo 37 é de observância obrigatória em toda a administração pública, sem exceção. Alternativa D. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Não, é exatamente o contrário. Eles não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Professor, mas o Judiciário e o Legislativo ganham muito mais que o Executivo. Como assim? É porque a remuneração do servidor, ela é composta de vencimentos mais os adicionais. São as gratificações, os auxílios, as indenizações, enfim, são vários penduricalhos, né, no jargão popular. Logo, os adicionais, as vantagens, as indenizações dos poderes legislativo e judiciário, geralmente, não estou aqui sendo taxativo, mas geralmente são melhores, até porque a quantidade de servidor é menor também. Logo, os vencimentos dos cargos não poderão ser superiores ao do Poder Executivo. Muito cuidado, porque a banca vai falar que é a remuneração dos cargos, e não é a remuneração dos cargos, são os vencimentos. Muito cuidado para este detalhe na sua prova. Vamos à alternativa E. O prazo de validade do concurso público será de até 1 ano. Não, será de até 2 anos. 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Logo, vamos voltar aqui na nossa alternativa A, e de fato é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Muito bem, este é o gabarito, tudo bem? Ela está incompleta, mas as outras estão muito erradas, estão extremamente fora da casinha. Assim que se faz questão. Não seja precoce, meu amigo, vamos com calma. Questão número 6. Diz o ditado que a ética precede a profissão. Exatamente, muito bonito isso aqui. No que diz respeito aos servidores públicos, há alguns requisitos para que alguém seja investido no cargo. Assinale a alternativa que apresenta um desses requisitos. Pessoal, esse aqui não está previsto na Constituição, mas já que está aqui, vamos responder. Geralmente, quando a banca cobra o regime jurídico dos servidores, a 8.112, por exemplo, a Lei 8.112 de 90 é o regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias e fundações e tudo mais. E lá, ela disciplina esses critérios e todos os outros regimes jurídicos copiaram e colaram. Basicamente é isso. Então, quais são os requisitos? Olha, os requisitos para a investidura é nacionalidade brasileira, nível de escolaridade exigida, nível de escolaridade, vou desaparecer aqui para ficar mais fácil. Nível de escolaridade, vai ter que ter aptidão física e mental. Olha o TAF aí, policiais penais. TAF e psicotécnico. Psicotécnico é com a domínio psico. Muito bem, muito bem. Aptidão física e mental. Qual outro? Ah, tá. Idade mínima de 18 anos e gozo dos direitos políticos. Tem que ter título de eleitor. Gozo dos direitos políticos e quitação das obrigações militares. Deixa eu colocar aqui obrigações. Quitação das obrigações militares e eleitorais. Muito bem. Professor, como é que decora isso aqui? Olha, pedi licença poética aí para um professor muito famoso e vou usar o mnemônico dele. Olha aqui que lindo. Ó. Nasci com nível e aptidão. Opa. Nasci com nível e aptidão. Aos 18, gozei e quitei. Muito bom, pessoal. Olha, isso aqui não tem erro.
Nasci com nível de aptidão, aos 18 gozei e quitei. Nacionalidade brasileira. Opa, deixa eu mudar aqui, eu quero marca-texto. Nacionalidade brasileira. Nível de escolaridade exigido. Aptidão física e mental. 18 anos, idade mínima de 18 anos. Gozo dos direitos políticos e quitação das obrigações militares e eleitorais. Copiem aí que eu estou voltando. Beleza? Então, um mnemônico legal. E aí você faz rapidão no cantinho da prova e corre pro abraço. Gozo dos direitos políticos. Ser minimamente alfabetizado? Não. É estar em gozo dos direitos cidadão? Não. Estar em quitação apenas dos serviços eleitorais? Veja que a banca está restringindo, que ela está extrapolando e que ela está contradizendo o próprio texto. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. A questão de número 7. Em relação aos cargos públicos, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, inclusive aos estrangeiros. Não é bem assim, aos estrangeiros na forma da lei. Alternativa B, os cargos públicos ofertados pela administração pública para preenchimento de vagas dentro do poder executivo serão criados através de decretos. Não é isso aqui. Os cargos públicos, eles sempre serão criados por lei, com denominação própria e com pagamento dos cofres públicos. Opa! Lei. São criados por lei. Decreto não pode inovar no ordenamento jurídico. Alternativa C, vamos lá. O cargo efetivo pode ser conquistado através de livre nomeação. Não. Cargo efetivo. Para você ser efetivo, você tem que ser aprovado em concurso público. Concurso público. Servidor que possui cargo de livre nomeação é o servidor comissionado, não é servidor efetivo. Servidor efetivo é servidor que é aprovado em concurso público. Servidor comissionado é aquele que foi nomeado livremente, na forma da lei. Alternativa D. O empregado público pode ocupar cargo efetivo dentro da administração pública. E aí, meus amigos? E aí, meus amigos? O empregado público pode ocupar cargo efetivo dentro da administração pública? Professor, eu acho que não. Acho que não. Não tô com dúvida. Deixa marcadinho aqui, então. Faz assim, ó. Olha, tô com dúvida. Vamos para a próxima. Vamos para a alternativa E, então. Aquele que ocupa cargo público, é o servidor efetivo, será obrigatoriamente, olha aqui, obrigatoriamente regido pela consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Obviamente que não, pessoal, obviamente que não. A regra é que o cargo público seja disciplinado por estatuto. Então, o servidor efetivo, ele é um servidor estatutário, tá bom? A CLT rege os empregados públicos. Os empregados públicos. As pessoas têm um pouco de preconceito com a CLT. Ah, eu sou CLT, não sei o quê. Obviamente que ser estatutário é melhor, tem estabilidade, claro. Agora, o problema não é bem a CLT, né? Porque pergunta lá pro pessoal da Petrobras, do Banco do Brasil, se eles não gostam de ser regidos pela CLT. O problema é o baixo salário, né? Mas vamos à nossa questão. Logo, essa aqui também está errada. A alternativa D é a correta. Olha, eu quero falar com vocês, deixa eu ver aqui, para eu poder explicar melhor para vocês por que essa questão está correta. Ela realmente exigiu um pouco mais de raciocínio. Ela exigiu que você tivesse o raciocínio de todo o conhecimento, pegasse todo esse conhecimento e raciocinasse. Não é coisa muito abstrata, muito aprofundada, mas ela exigiu. Só que, vejam bem, quando traz uma alternativa mais puxadinha assim, as outras dá para eliminar com tranquilidade. E aí você, logo, achando os erros das outras, você marca por eliminação. Mas qual que é a regra lá, pessoal? A regra é a não acumulação, certo? Não pode acumular cargo, emprego ou função pública, exceto naquelas hipóteses de professor mais professor, professor mais professor, professor mais técnico, um cargo técnico ou científico, e saúde. 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horário. Aqui, ó, o que ele falou? O empregado público da Petrobras
que é um cientista que desenvolve tecnologia para exploração de petróleo. Olha, é um cargo técnico-científico, certo? Claro, professor, exatamente. Logo, ele sendo empregado público, ele poderá acumular com o cargo de professor. Muito bem? Então, o que a questão diz? O empregado público pode ocupar cargo efetivo dentro da administração? Pode, desde que esteja dentro das exceções previstas constitucionalmente. Então, a alternativa está certa por causa disso. Mas, realmente, à primeira vista, essa questão, assim, ela dá uma... A pessoa tem que ficar ligado, tem que ficar com o alerta ligado. Show de bola, questãozinha muito legal, questãozinha nota 10, questão nota 10, para a gente poder aprender conceitos novos e aplicar o que a gente já sabe. Na verdade, aqui foi mais uma aplicação, um raciocínio de conteúdo que nós já sabemos para poder responder uma questão com tranquilidade. Mas lembre-se, pessoal, lembre-se, o objetivo aqui é marcar o X no local certo. Você não precisa ser especialista em nada. Não precisa ser especialista em direito constitucional, administrativo, é só uma noção para marcar o X no local correto. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais questões sobre o artigo 37 para o cargo de policial penal do estado de Minas Gerais. Forte abraço, continuem firmes e daqui a pouco a gente volta.